Olá pessoal, tudo bem? Vocês já me conhecem, né? Eu sou o professor José Ferrari Neto e estamos apresentando para vocês hoje aqui mais uma novidade no nosso canal. Dessa vez para vocês concursandos, um curso básico de interpretação de textos. Pois é, esse ponto costuma causar muita dificuldade para os alunos e por isso mesmo a gente resolveu colocar aqui para vocês algumas informações, dicas, algum conhecimento básico necessário para que a interpretação de texto deixe de ser um problema para vocês. Então nós vamos ter aí cerca de 6 aulas abrangendo vários pontos sobre a interpretação de textos, como coesão textual, coerência textual, tipos de texto, gêneros textuais, enfim, todo aquele conjunto de itens dos editais que costumam ser relativos ao texto vão ser cuidados aqui de forma bastante dinâmica e bem objetiva. Então, a nossa sugestão é que vocês acompanhem aqui essas aulas e depois acompanhem as questões comentadas de interpretação que nós vamos disponibilizar aqui também no canal. Cada questão, cada item aqui tratado vai ter lá as questões correspondentes em outra videoaula. Então, se você segue o nosso curso aqui e segue as questões comentadas, tudo aqui no nosso canal, a gente tem certeza que a interpretação de textos vai deixar de ser um problema para você concursando, ok? Então, vamos lá para mais essa videoaula. Vamos começar analisando o que vem a ser exatamente a leitura. Leitura, pessoal, é o processo de decodificação do sinal gráfico da língua escrita, de modo a extrair dele um determinado conteúdo significativo. Tal processo é extremamente complexo, fazendo rigorosas exigências mentais e cognitivas. Requer habilidades e competências que requerem bastante esforço intelectual. A leitura está, gente, para as provas, assim como o cálculo está para a matemática. É um aspecto fundamental que o aluno saiba não só compreender textos que caem em concursos, mas fundamentalmente enunciados de questões, conteúdo de questões e coisas assim. Isso porque a leitura ela é extremamente exigente quanto às nossas capacidades intelectuais. Ou seja, quanto mais praticamos a leitura, melhor fica a nossa capacidade de retenção de conhecimentos. Uma pessoa com uma boa habilidade de leitura certamente desempenha bem as suas funções. E é para isso que elas caem nos concursos. Elas são cobradas porque as bancas querem somente os candidatos mais capacitados. Nem de longe ela é um dos hábitos preferidos dos brasileiros. Pesquisas recentes mostram um percentual muito pequeno de pessoas que se dedicam à leitura diariamente. Daí a constatação de que o brasileiro lê pouco e lê mal. Por essas razões, a leitura é altamente cobrada em exames e concursos, com praticamente todas as bancas tendo questões sobre leitura, sob forma de interpretação e compreensão de textos. Houve um tempo em que a parte de interpretação e compreensão de textos era completamente enigmática. As questões mais ou menos tentavam fazer com que o aluno adivinhasse o pensamento ou do autor ou da banca. Isso fazia com que as questões de interpretação fossem muito difíceis, porque não se havia modos de determinar qual uma resposta correta dentre as opções dadas numa determinada questão. Felizmente, de uns anos para cá, essa situação mudou bastante. Com o aumento da chamada linguística textual, ou seja, uma parte do estudo da linguagem dedicada ao estudo do texto, muita coisa objetiva passou a ser cobrada nos exames. Então, tópicos como coesão textual, informações implícitas, tipos de discurso, organização discursiva, progressão temática, todos esses itens, constantes em muitos editais, passaram a fazer parte das provas. Isso, por um lado, facilitou a vida do aluno, que passou a ter um tipo de questão bem mais objetiva, saindo daquelas questões enigmáticas do início. Mas, por um outro lado, esse tipo de questão também requer que o aluno não só tenha habilidades de leitura, mas também conheça aspectos específicos sobre a linguística textual. Esse nosso curso vai procurar trabalhar essas duas coisas, tanto para desenvolver a sua capacidade de leitura, quanto para conhecer aspectos sobre a organização textual.
Vamos ver um pouquinho agora como é que funciona a relação entre a leitura e você concursando. As dificuldades que existem com a leitura não devem causar desânimo nos alunos e concursando em geral. Existem boas formas de se tornar um leitor proficiente, bem como de se descobrir o modo como as bancas cobram a interpretação. Aprendendo isso e com algum esforço e dedicação, os problemas podem ser superados em pouco tempo. A primeira coisa a se fazer é criar uma rotina de leitura, que envolva textos das mais variadas espécies e sobre os mais variados assuntos. Dedicar 1 hora por dia à leitura já é suficiente. Na maior parte dos casos, essa quantidade sobe naturalmente, como consequência do incremento da capacidade de leitura. A segunda coisa é praticar as questões de interpretação e compreensão de textos, procurando perceber as artimanhas das bancas e desenvolvendo, cada vez mais, a habilidade em se traçar estratégias de leitura, as quais serão usadas na resolução das questões. Vocês podem ver, então, que o domínio da técnica de leitura e o conhecimento de interpretação e compreensão de textos é decorrente de 2 fatores. O primeiro deles é a sua própria prática de leitura. Ler muito é como fazer exercício físico. Com o tempo, a gente vai ganhando musculatura e os exercícios vão deixando de ser menos cansativos para a gente. Com a leitura é a mesma coisa. Quanto mais a gente se envolve em práticas leitoras, mais fácil ela fica para a gente. Mais ávidos ficamos de novos textos e novas informações. E tudo isso potencializa as nossas capacidades intelectuais, principalmente aquelas que são requeridas para que a leitura seja feita de forma proficiente. Por isso, não deixe de ler. Tenha sempre um livro, uma revista, uma apostila, um texto nas mãos. Dedicar 1 hora por dia a essa prática só vai te trazer bem e só vai fazer com que você melhore o seu rendimento nas provas. Uma outra coisa importante é o segundo aspecto, que é o conhecimento específico da interpretação de textos para concursos de vestibulares e Enem em geral. As bancas costumam ser capciosas, mas também repetitivas. Muitas vezes as mesmas questões se repetem. De maneira que, com um pouco de treino e esforço, a gente consegue perceber como a leitura é cobrada nas principais bancas do país. Por isso, além da prática de leitura diária, procure praticar a interpretação de textos. Procure ver como os aspectos relativos à organização textual são cobrados. E com isso você vai fazer aumentar o seu rendimento e conhecimento sobre o modo como a leitura é cobrada. A gente pensa que existe uma maneira só de ler o texto, né? Isso é um engano. Na verdade, existem formas específicas para se abordar um texto. O slide aí vai mostrar para vocês quais são essas formas. Basicamente, existem 2 formas de se proceder à leitura de um texto. Existe a leitura bottom-up. Essa palavrinha do inglês significa da base para o topo, ou de baixo para cima. E consiste em abordar a leitura em sentido ascendente, desde as unidades menores, palavras, orações, períodos e parágrafos, até as mais amplas e globais, capítulos e o texto completo. A construção da leitura é guiada pelos sentidos das unidades menores, e o objetivo é a compreensão do sentido total do texto. Uma leitura do tipo bottom-up, da base para o topo, é aquela que vai fazer com que as unidades menores se combinem de maneira a dar sentido às unidades maiores. É, portanto, uma leitura de construção do sentido, tijolo a tijolo. Para isso, é necessário compreender que o texto é uma unidade articulada, ou seja, ele é um todo constituído de partes ligadas entre si. As bancas costumam cobrar o conhecimento de cada parte específica, bem como a relação que elas mantêm entre si e com o todo. Logo, uma boa maneira de se começar a compreender a leitura nos concursos é entender o texto e as suas unidades constituintes. A gente vai conseguir fazer isso na sequência desse nosso curso. O outro tipo de leitura é a leitura top-down. Essa palavra em inglês significa de cima para baixo e consiste em abordar a leitura em sentido descendente, usando os conhecimentos prévios para completar os sentidos do texto.
Aqui há uma interação entre o conhecimento que o leitor vai extraindo do texto com os conhecimentos que ele já possui sobre o assunto do texto. Ter conhecimento prévio sobre o assunto do texto é fundamental para uma boa leitura. Quando a gente lê sobre um assunto que a gente conhece, por exemplo, sobre um capítulo de uma novela ou sobre o resultado de uma partida de futebol, nossa leitura é muito mais proficiente. E isso independe do tipo de texto. Tem mais a ver com o nosso domínio do assunto. Por um outro lado, quando a gente não conhece o assunto, ele pode ser até simples, mas a nossa dificuldade de compreensão é muito maior. Isso porque, durante a leitura, conhecimentos prévios são ativados e eles são fundamentais para uma boa compreensão do texto. Por essa razão, que é necessário sempre manter uma prática leitora, porque é ela que nos dá os conhecimentos prévios requeridos para que a nossa leitura seja cada vez mais proficiente. As questões de concurso também costumam cobrar esse conhecimento prévio, de maneira que se manter informado sobre as coisas também faz parte de uma boa estratégia para se tornar um leitor proficiente. E como é que essas leituras bottom-up e top-down são cobradas nos concursos? Olha na telinha. Nos concursos públicos, a maior parte das questões envolve uma leitura do tipo bottom-up. Isso porque as questões cobram a interpretação das partes do texto, sempre levando em consideração a relação dessas partes com o todo. Então, a primeira preocupação do concursando deve ser com a compreensão global do texto. Para isso, o concursando deve fazer uma primeira leitura, chamada de leitura de contato, apenas para ativar na memória as informações básicas que ele já possui sobre o texto. Essas informações são acerca do tipo de texto, sobre o assunto do texto, sobre a linguagem usada e etc. Deve ser feita sem interrupção, sem acelerar o ritmo de leitura e também sem ser lenta demais. Numa leitura do tipo bottom-up, a nossa preocupação principal deve ser com a compreensão global do texto. Mas essa compreensão global ela é construída a partir da compreensão das partes que formam o texto. Por isso que é importante a gente reparar como as partes se articulam de maneira a formar um todo coerente e coeso, que é o sentido global do texto. Uma boa maneira de se conseguir isso é fazer a leitura de contato. Essa leitura de contato, ela não só ativa os nossos conhecimentos, mas já nos dá uma ideia geral de quantas partes o texto é formado, como essas partes se relacionam entre si. E isso vão ser informações necessárias para que a nossa leitura seguinte seja feita de maneira mais proficiente. Portanto, comece a leitura prestando atenção na organização dos parágrafos, na linguagem usada, se é uma linguagem mais formal ou menos formal, qual o tipo de texto, se é um texto argumentativo, um texto dissertativo, um texto descritivo ou narrativo. O gênero textual, se é uma notícia de jornal, um capítulo de livro, uma entrevista ou coisas desse tipo. Se o vocabulário é muito complexo ou pouco complexo, se existem marcas de oralidade. Toda essa percepção não precisa ser feita de uma vez só, mas elas têm que ser ativadas, e isso é feito durante essa leitura. É muito importante, então, nessa leitura prévia, que ela seja feita sem interrupção, porque quando se interrompe por alguma razão, as informações são apagadas da nossa memória. Portanto, faça essa leitura na sua velocidade normal e sem interrupções. Isso vai fazer com que uma prévia de uma estrutura seja construída na sua memória. E isso vai ser muito importante para a sua leitura seguinte, conforme a gente vai ver. Basicamente, a gente pode fazer duas coisas durante a leitura de um texto. A gente pode procurar informações no texto ou pode construir um esquema da estrutura do texto. Esses dois passos vão determinar dois procedimentos muito importantes também que o concursando deve usar durante a sua leitura. No próximo slide a gente vai ver o primeiro deles. Mais uma palavrinha em inglês para vocês. Vamos lá. Uma primeira estratégia, então, é que os autores chamam de scanning. Esse nome em inglês pode ser traduzido como se fosse procura ou busca. E ele é necessário porque muitas vezes nós temos que buscar informações no texto, contida nas partes desse texto,
e construir o sentido global. Uma primeira estratégia, então, deve ser de buscar essas informações. Uma vez que você tenha feito a leitura prévia e já tenha ativado toda essa série de informações, a busca por informações fica bem mais fácil. Uma outra maneira de facilitar é, então, seguir uma espécie de roteiro, durante o qual a gente deve buscar determinadas informações. Quais seriam essas informações? A primeira delas seria o objetivo geral do texto, que pode ser defender uma ideia, explicar um assunto ou coisas parecidas. Uma outra coisa a ser buscada são as intenções do autor. Ele pode querer convencer o leitor de uma determinada ideia. Ele pode querer provocar um riso no leitor, se for um texto cômico. Pode comover o leitor com alguma história, por exemplo. Outra informação a ser buscada é o tema do texto. O tema é a ideia que está sendo defendida, explicada ou apresentada. Em linhas gerais, é o assunto desse texto. O tipo de texto também é importante. É muito fundamental que reconheçamos o texto como sendo argumentativo, explicativo, narrativo e etc. Porque cada um deles vai ter propriedades específicas levadas em conta na hora de interpretar. Temos também de montar a estrutura desse texto. Reparar como se dá a progressão temática, ou seja, o encadeamento das informações. O assunto tratado em cada parágrafo. A função de cada parágrafo, ele pode querer explicar, exemplificar, apresentar um argumento. E as relações entre esses parágrafos. Pode haver uma relação de causa e consequência, de oposição, de explicação, de tempo e por aí vai. E por fim, a linguagem utilizada. Se ela é uma linguagem formal, se ela apresenta marcas de informalidade, se ela é culta, se ela tem marcas de oralidade e coisas desse tipo. Essas são as informações básicas que nós devemos buscar durante a leitura de um texto. Um roteiro para isso, para achar essas informações, pode ser muito útil nessas horas. Vamos ver como é que vai funcionar na prática. De posse dessas informações, o próximo passo é fazer uma segunda leitura, dessa vez chamada de leitura analítica. Na leitura analítica, o melhor a se fazer é buscar responder às seguintes questões. Para que serve o texto, que vai nos dar o objetivo? Por que motivo o texto foi escrito, que me dá as intenções do autor? Sobre o que o texto versa, que me dá informações sobre o tema? Qual o tipo de texto, que me dá informação sobre o tipo de texto? Qual a estrutura do texto, ou seja, como ele está organizado? E qual a linguagem empregada? Repare que essa leitura analítica, ela já parte do princípio que eu já tenho de buscar informações. Então vejam, pessoal, eu fiz uma leitura de ativação, ativei informações prévias sobre todos esses itens que colocamos. Uma segunda leitura agora é necessária para que a gente encontre as informações relativas a esses itens. E uma vez que nós tenhamos encontrado, a nossa leitura já terá sido feita de forma bem mais rica e proficiente. Então, essas perguntas podem ser usadas como um roteiro de informações que vocês devem buscar durante a segunda leitura do texto. Como deve ser feita essa leitura analítica? Vamos dar uma olhadinha nesse slide. A leitura analítica deve ser feita mais lentamente, sempre após ter feito uma leitura de contato, marcando-se elementos fundamentais, tais como palavras-chave, que são as palavras importantes para ver os objetivos, as intenções e o tema do texto. Os conectores, que são importantes para a determinação da estrutura do texto, das relações entre os parágrafos e as frases dentro deles. Marcadores de tipos textuais, importantes para a caracterização do tipo de texto. E marcas de formalidade ou informalidade, importantes para a determinação da linguagem empregada. Palavras-chave são, gente, portanto, aquelas palavrinhas que nos dão indicações sobre o tema, os objetivos e as intenções do autor do texto. A gente logo percebe que o texto se organiza em torno delas.
Não devo encontrar muitas palavras-chave durante um texto. Se eu encontrar muitas, elas mais confundem do que nos ajudam. Mas, normalmente, algo entre 3 e 5 palavras-chave são importantes para que nós consigamos determinar objetivos, assunto e intenções do autor. Já os conectores são preposições, conjunções e marcadores discursivos que nos dizem como os parágrafos e as frases estão ligados, formando o todo articulado que é o texto. Já marcas de formalidade e oralidade são aquelas palavrinhas que denotam qual o nível de linguagem que eu usei. Pode ser palavras que indicam um nível mais formal, mais culto, mais rebuscado, e outras que já se aproximam mais da nossa linguagem falada, cotidiana e coloquial. Então, encontrar essas informações no texto também pode ser uma boa saída para que a nossa leitura seja bem informativa. Vamos falar um pouquinho agora sobre as questões top-down. Embora mais raras em provas e exames, as questões que envolvem leitura top-down também se fazem presentes. Esse tipo de leitura requer que o concursando use seu conhecimento prévio para o entendimento do texto ou para as partes desse texto. A resolução de questões se dá pelo uso do conhecimento de mundo, que é o conhecimento sobre o assunto, sobre pessoas citadas, sobre informações presentes no texto, o conhecimento linguístico, conhecimento sobre vocabulário, termos técnicos, jargões, etc., e o conhecimento textual, que é o conhecimento sobre o tipo de texto. Repare, por exemplo, numa questão que diga o seguinte: Donald Trump decide bombardear a Coreia do Norte para extrair de lá o seu arsenal nuclear. Se uma questão pede para vocês apontem quem é Donald Trump, repare que você só responde essa questão se você tiver um conhecimento de mundo sobre quem é Donald Trump. Se a questão pergunta por que os Estados Unidos estão interessados em bombardear a Coreia do Norte, esse é um tipo de informação requerida previamente para que você entenda a razão pela qual os Estados Unidos querem fazer tal ação. Questões desse tipo são questões top-down, porque fazem menção ao conhecimento prévio que você já tem, nesse caso, ao conhecimento de mundo. Mas esse conhecimento prévio pode ser sobre outras coisas. Ele pode ser, por exemplo, sobre o tipo de texto. Se o texto do concurso for uma fábula, por exemplo, nosso conhecimento prévio já sabe que fábula é um tipo de texto narrativo que tem uma moral ao final, a famosa moral da história. Então, se o tipo de texto cobra qual é essa moral, é necessário que a gente saiba que as fábulas são assim, ou seja, temos de ter um conhecimento prévio sobre o tipo de texto envolvido. Se a questão pergunta qual o sentido de uma determinada palavra fora daquele contexto, por exemplo, pode perguntar o que é arsenal nuclear. Repare que essa informação também é necessária para a interpretação e vai ser completada com o nosso conhecimento linguístico acerca do que vem a ser um arsenal. Portanto, gente, as questões top-down são as que cobram o nosso conhecimento prévio. E o nosso conhecimento é construído, paradoxalmente, com mais leitura. Então, quanto mais lemos, mais conhecimento, melhor a leitura. Eu falei para vocês que a gente pode buscar informações do texto. E essa ação é chamada de scanning. Mas há uma outra forma também de se abordar o texto, que vem a ser construir a sua estrutura. Mais uma palavrinha em inglês para vocês aí no nosso slide. Além do scanning, nós temos também o scamming. O scamming, ele parte do princípio de que, já que o texto é uma unidade sociocomunicativa articulada, isto é, formada por partes que se unem para formar um todo comunicativo, é imprescindível que o concursando saiba identificar cada parte de um texto, uma palavra, uma frase, um parágrafo, captando as relações dessas partes entre si e entre o texto como um todo. Portanto, junto com a busca por informações, o concursando deve também construir um esquema da estrutura do texto, vendo as relações entre os parágrafos, entre as frases e entre as palavras. Isso ajuda na construção da progressão textual. Em um texto, pessoal, existe sempre articulação entre uma informação que é dada
e uma informação que é nova. Ou seja, num texto, nós estamos sempre adicionando novas informações a um ponto central que é retomado ao longo do todo o texto. Esse balanço é o que nos dá a articulação entre coesão e coerência textuais e faz com que o texto seja um todo articulado. Compreender essa articulação é construir a estrutura do texto, é ver como as informações novas vão sendo colocadas, bem como a maneira como elas estão sendo encadeadas com as informações já dadas. Prestar atenção nisso é construir um scheming do texto, ou seja, é produzir um esboço dessa estrutura. E isso é importante, concursando, para ser feito, porque muitas questões vão incidir justamente sobre a sua percepção sobre essa estrutura. Daí, gente, que nesse balanço entre bottom-up, top-down, scanning, scamming, leitura de contato, leitura analítica, surgem determinados tipos de questão que são muito explorados pelas bancas. Quais são, então, as principais questões que uma banca cobra sobre compreensão e interpretação de texto? Olha no slide. Nós temos, em primeiro lugar, e bem mais frequente, as questões sobre a compreensão global do texto, que vem a ser o sentido completo do texto, as questões sobre as intenções do autor, sobre a compreensão de partes específicas. Até aqui, a gente pode dizer que tem as questões de interpretação num sentido mais estrito. Mas daqui para frente, a gente tem já as questões sobre a compreensão do texto no que diz respeito à sua organização. Então, eu tenho as questões sobre a função textual de partes específicas, ou seja, aquelas questões que perguntam qual é a função, para que aquele pedaço do texto estar ali. As questões sobre a progressão temática, que tem a ver com a questão sobre coerência textual. As questões sobre tipologia textual, que envolve os tipos de texto. As questões sobre as relações de coesão textual e questões sobre o sentido de partes específicas do texto. Todos esses tipos de questão vão ser devidamente apresentadas e comentadas numa videoaula específica que, como eu falei, complementa a aula de hoje. Não deixem, portanto, de acompanhar a resolução dessas questões. Nas nossas próximas aulas, nós vamos ver também como cada um desses pontos aí são cobrados nas questões. Vamos passar também um pouco de teoria sobre todos esses pontos que são subjacentes às principais questões de concursos vestibulares em geral. Na nossa próxima aula, então, a gente já vai começar vendo um desses pontos bastante importante, que é a tipologia textual. Então, vou esperar vocês nesse nosso próximo encontro. Um abração e até lá!